futura escuridão. Medita na letra dessa canção. Um dia o sol não vai brilhar no céu. E dirão, se apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amanhã, não. Só o som que o ai produz na escuridão. Então do ai todo o terror se espalhará por todo o chão na escuridão. Um dia os que vivem aqui sem Deus chorarão, sofrerão na escuridão. Um dia só gemidos se ouvirão, ódio e dor se farão sentir na escuridão. Então o mar se irá no além e ninguém será alguém. O som do ai com seu pavor se espalhará, pois tudo é dor na escuridão. Amigo, se aproxima este final e Jesus sim virá, escrito está. E o tempo é hoje quando deves dar a Jesus, que esperando está teu coração. Levanta, vem a Ele dar chance para te salvar. Não deixes que teu coração, ó, sofra mais com o pesar da escuridão. Porque viver a vida aqui sem Deus pra chorar e sofrer sem salvação. Por que então tal graça recusar, se Jesus é quem faz findar a escuridão? Levanta, vem a Ele dar. Levanta, vem a Ele dar chance para te salvar. Não deixes que teu coração, ó,
Apocalipse capítulo 6, versículo 12. Nós vamos terminar hoje o capítulo 6, para começar na quarta-feira que vem o capítulo 7, que a gente vai falar sobre os 144 mil selados de Israel, que é uma tese muito defendida principalmente pelos testemunhos de Jeová, que dizem que só os 144 mil serão salvos. Vocês acharam? A nossa reunião, por exemplo, domingo, ela é uma reunião evangelística. Por que ela é evangelística? Porque é uma reunião que nós nos dedicamos mais a falar a respeito de Jesus, da salvação, da lei e da graça. Por quê? É aquela reunião para as pessoas poderem ter o primeiro contato com a fé, o primeiro contato com Deus e crescer. A reunião de quarta-feira é um pouco diferente. Ela é uma reunião mais doutrinária. Amém? Por quê? Porque eu recebo Jesus e recebo a salvação. Sim ou não? Mas eu preciso, através da doutrina bíblica, eu preciso conhecer a vontade de Deus. Saber como eu vou fazer a minha caminhada na fé. Agora que eu estou salvo, como eu devo caminhar? Como que vai ser a minha vida daqui para frente? O que eu posso? O que eu não posso? O que eu devo? O que eu não devo? Como que eu devo ser como marido, como esposa, como filho, como filha, como pai, como mãe, como cidadão? Então, as reuniões de quarta-feira são reuniões de doutrina. Por exemplo, hoje nós vamos falar a respeito, além de algumas coisas aqui, nós vamos falar sobre o homossexualismo. Por que é importante falar sobre isso? Para que você saiba qual é a visão de Deus sobre esse assunto. Porque às vezes a gente está agindo de uma forma, pensando que está tudo bem, estamos desagradando a Deus, não é? Estamos desagradando a Deus. Por quê? Porque não nos foi ensinado, não nos foi orientado. Então, quarta-feira é um culto de ensino. Amém, pessoal? E a gente trata de vários assuntos para que você possa ser moldado conforme o Senhor Jesus quer que seja a igreja dele. Amém? Bom, mas vamos lá então. O sexto selo. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, e a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Quem é que pode suportar? Amém? Na quarta-feira passada, nós falamos a respeito do motivo pelo qual a ira de Deus vem sobre o homem. Por que haverá o dia do juízo final? Por que da grande tribulação? Por que o mundo vai viver um tempo de escuridão, de dor, como a gente leu aqui? O sol não vai dar mais a sua luz, as estrelas cairão do céu, terremotos por toda a terra, as pessoas irão se esconder, pedindo que os montes caiam sobre elas, porque elas não querem encarar a face daquele que se assenta no trono. Por quê? Por que Deus está irado? Essa é a pergunta. Por quê? O ser humano Deus está irado por quê? Porque o ser humano deixou de fazer a vontade dele para fazer a própria vontade. E nós falamos semana passada sobre quem? Falamos sobre o agouro, que é a feitiçaria. Falamos sobre casamento misto. Falamos sobre, o que mais? Orgulho, ganância, e falamos sobre a idolatria. E nós vamos falar hoje sobre as uniões abomináveis. Entre as uniões abomináveis, que a gente não vai entrar em detalhes hoje, por exemplo, zoofilia, pedofilia, são também uniões abomináveis, e também tem o homossexualismo, que é o que nós vamos tratar hoje aqui. Mas eu preciso falar uma coisa para você antes. A Igreja Graça e Verdade, ela é contra qualquer tipo de violência, discriminação e preconceito. Nós não somos a favor nem de violência, nem de discriminação e nem de preconceito. Nós não somos contra o homem, independente do mal que o homem faça. Nós somos contra o erro que o homem comete. Ficou claro, pessoal? Sim ou não?
A agressão, a violência e a discriminação, ela não é justificável. Nós não podemos, pelo conhecimento da verdade que temos, nos dar ao direito de discriminar ou de ter preconceito contra as pessoas por não terem talvez o mesmo conhecimento que nós temos e vamos adquirindo dia a dia. Amém? Um exemplo para deixar isso bem claro. Se um familiar nosso, que Deus abençoe que isso nunca aconteça, tá? Ele contrai um câncer. Você fica com ódio dele porque ele está com câncer? Você fica com ódio dele porque ele tem um problema? Ou você fica com ódio do câncer que está matando quem você ama? A gente tem ódio do câncer ou da pessoa que está com câncer? Porque o amor que você tem pela pessoa faz você odiar o mal que está com ela. Quando a gente olha para o mundo hoje, e nós vemos o mundo fazendo tudo o que desagrada a Deus, isso não nos dá direito de odiar as pessoas. Mas nós podemos odiar aquilo que elas fazem. O amor pelo ser humano tem que estar acima de qualquer ódio que eu possa sentir pelo pecado que está com ela. Então, a violência, a discriminação, ela não é justificável. Ficou claro? Então, o que eu vou falar aqui é uma questão de trazer para você o conhecimento da vontade de Deus e como que Deus pensa sobre isso. Mas em nenhum momento coloque na sua cabeça que nós estamos dando para você qualquer tipo de incentivo a você discriminar, maltratar ou se desfazer de quem quer que seja. Nós não podemos fazer isso. Pelo contrário, a igreja é um local aberto para receber as pessoas que querem salvação. E entre elas, bandidos, prostitutas, viciados, homossexuais, lésbicas, não importa. As pessoas quando entram aqui, elas precisam ser respeitadas como qualquer outra pessoa. Ela vai ter que ouvir a verdade, mas ela vai ser respeitada. Fui claro, pessoal? Sim ou não? Muito bem, então eu queria ler com você agora, no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 18. O que a Bíblia fala sobre o homossexualismo? Qual é o título? A idolatria e a depravação dos homens. Olha agora como começa. A ira de Deus, o que nós lemos em Apocalipse? Chegou o grande dia da ira de Deus. Então, a ira de Deus se revela da onde? Do céu, contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio, olha agora, por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Isso aqui é muito importante, mas é uma mensagem para outro dia. Alguém pode dizer que não conhecia Deus? A Bíblia diz que Deus se faz presente em tudo que Ele criou. Quando você vê o sol nascendo todos os dias pela manhã, isso há milhares e milhões de anos, sabe que tudo isso funciona corretamente por causa da ordem de Deus. O homem é indesculpável. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar assim, eu nem sabia que isso existia. A Bíblia fala que é indesculpável o homem, porque Deus se faz presente em tudo que Ele criou. Você vê que coisa maravilhosa, pessoal? Tem criação mais maravilhosa do que a criação do ser humano? A formação de uma pessoa? A complexidade que é um ser humano? A máquina que é o ser humano? Numa noite, a mulher concebe. E essa maravilha, 9 meses depois, está pronta. Esses ossos se formam em 9 meses. Os neurônios, tudo se forma em 9 meses. É a maior maravilha da humanidade. É o mecanismo humano. Como não reconhecer Deus na criação? Como? Então, o homem é indesculpável. Mas vamos lá. Versículo 21. Porquanto
tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. E não para aí. Bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então hoje o homem faz deuses de pau e de pedra, semelhança de homens e mulheres, e chamam isso de meu Deus. Transformaram um criador numa criação. Isso já mostra a que ponto o homem se corrompeu, a que ponto o homem chegou à degradação, a ponto de tornar o criador na imagem de uma criatura. Aí o versículo 24. Por isso, porque o homem se corrompeu, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames. Por quê? Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Versículo 27. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. A Bíblia fala de paixões infames, porque os homens mudaram o seu modo natural de contato. As mulheres mudaram a forma natural de se relacionar entre si. Homem com homem e mulher com mulher. Dizendo que eles estão recebendo por isso a justa punição dos seus erros. E sobre esses vem a ira de Deus. Por isso que você vai ler lá em Apocalipse: os efeminados não entrarão no reino dos céus. Quer dizer, não entrarão até que se arrependam. Até que se arrependam dos seus atos e entreguem a vida para Jesus e aceitem Jesus. Mas a Bíblia deixa bem claro aqui que Deus entregou esses homens às paixões infames, cometendo torpeza. Homem com homem e mulher com mulher. Muito bem. Romanos capítulo 1, versículo 32. Logo na sequência do que a gente leu. Acharam? Lê comigo. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, você aprovar é a mesma coisa de você ser homossexual. A sentença, que é a ira de Deus para aqueles que desonram o seu corpo entre si, é a mesma sentença para aqueles que não o fazem, mas que concordam com aqueles que assim o fazem. Então não é só questão de fazer, é questão de fazer ou de concordar. Eu não faço, mas se para ele está bom, vai em frente. Filho, olha só, eu não sou homossexual, mas se você, filho, está feliz assim, vai em frente, você tem meu apoio. Tem apoio? Não. Você pode até falar: filho, você não vai deixar de ser meu filho porque você é homossexual. Eu não vou deixar de amar você porque você é homossexual. Mas eu quero deixar bem claro para você uma coisa: isso é pecado. Isso é pecado e a tua alma está indo para um lugar muito ruim por causa dessa sua prática. Você pode contar comigo, filho. Estou aqui do seu lado, sou teu pai, não vou deixar de amar, não vou mandar você embora de casa por causa disso.
Mas eu quero deixar bem claro para você uma coisa. Isso é um pecado gravíssimo que você está cometendo. Está dando para entender? Eu não estou deixando de amar a pessoa, mas eu estou me mostrando claramente que sou contra a esse tipo de atitude. Deu para entender? Então, uma coisa é você amar as pessoas e outra coisa é você tapar os olhos como se nada tivesse acontecendo e está tudo bem, modernidade é assim mesmo, estamos vivendo em novos tempos, a gente tem que se habituar a essa nova mentalidade porque é assim mesmo. Não. Infelizmente nós temos que suportar essa modernidade. Suportar. Mas dizer que concorda com ela, isso é outra história. Ficou claro, pessoal? Então a ira de Deus não vem só para quem pratica. A ira de Deus vem sobre todos aqueles que também aprovam esse tipo de comportamento. Isso e tantas outras coisas. É como, por exemplo, se vem uma pessoa aqui na igreja, adúltera, é casada e tem uma vida extraconjugal, ela vai ser maltratada na igreja? Não, vai ser tratada que nem todo mundo. Mas vou deixar bem claro, o que você está fazendo está errado. Isso está errado. Você está traindo o teu marido, está traindo a tua esposa, você está errado. E você está numa situação complicadíssima diante de Deus. Você tem que abandonar essa prática, você está errado. Acabou. Eu não vou omitir a verdade para não ferir o coraçãozinho da pessoa. Não, ela tem que ouvir a verdade. Mas vai ser tratada com amor e respeito, a igreja vai estar aberta para ela a hora que ela quiser. Mas ela tem que saber o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Por quê? Para que amanhã ela não diga assim, ninguém me falou. Não, ela sabia, ela foi avisada. Compreenderam? Muito bem. Então vamos lá agora em 2 Pedro 3. Vamos ler essa passagem que eu achei muito bacana. A vinda do Senhor e o seu significado. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis, das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como dos mandamentos do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da... Então, o que é o escarnecedor? É aquela pessoa que você fala assim, ó, Jesus vai voltar. Já ouvi falar disso desde criança. Vai ter o juízo final. Meus avós falavam de juízo final, meus pais falavam, que conversa de juízo final. Então, escarnecer é você dar desprezo. É você fazer pouco caso das verdades de Deus. Aí o versículo 5. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus. Aí fala lá de Gênesis, né? Pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado. Está falando de que aqui? Do dilúvio. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como e 1000 anos. O que ele está dizendo aqui? Que 1000 anos para Deus é um dia nosso? Não, quer dizer que não existe tempo para Deus. Versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é, o que é longânimo? Ele tem um ânimo longo, é uma pessoa paciente, perseverante. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, que ninguém vá para o inferno, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo,
Os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus, como? Incendiados, serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus, nova terra, nas quais habitará a justiça. Diga graças a Deus. Amém, pessoal? Então, o grande problema do ser humano é que ele nasce, ele começa a crescer, ele vai para a escola, ele vai para a faculdade, ele vai vivendo. E ele tem uma sensação de que a vida é tão longa, né? É tão longa. E pelo fato dele ter essa percepção da vida para ele parece ser tão longa, ele acha que as coisas erradas que ele está fazendo, ou que as burradas que ele está fazendo, ou andar em desacordo com a palavra de Deus, não vai ter o seu justo castigo. Mas a justiça de Deus não vai vir agora. Lembra que nós já pregamos aqui na igreja? Tem tanta gente fazendo coisa errada por aí, parece que não está acontecendo nada de ruim para ela. A Bíblia diz que muitos estão sendo reservados para o dia da ira de Deus. Que vai chegar um dia que a justiça vai ser feita. Vai chegar esse dia. Só que por que Deus não pune hoje? Por que Deus não mata hoje? Por que Deus não destrói hoje? Porque Deus, ele é longânimo. E ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então Deus está dando tempo para que as pessoas se voltem para Ele. Deus está dando tempo para que as pessoas se arrependam. Deus está dando tempo para que as pessoas tenham oportunidade. Aí que entra a importância da gente evangelizar as pessoas para que elas possam cair em si, para que elas possam se arrepender, para terem chance de ser salvas, escaparem do dia da ira de Deus. Então Deus é longânimo, Deus está dando tempo. Mas o tempo de Deus também tem um tempo. E a Bíblia diz que o dia do Senhor virá como um... Como é que o ladrão vem? Ele manda um e-mail para você. Caro morador da rua 42, estou comunicando que essa noite iremos invadir sua casa. Por favor, deixe tudo do lado de fora para facilitar a nossa retirada. Sem mais, obrigado atenciosamente. É assim que ele faz? Quando está todo mundo dormindo, achando que está tudo muito seguro, ele chega com o revólver e fala, passa tudo que você tem. Eu não estava esperando você hoje. É aí que está o segredo. Então a Bíblia diz que ele virá, o dia do Senhor virá como um em dia e hora que ninguém espera. Na hora que todo mundo estiver tranquilo, achando assim, Jesus nunca vai voltar. Não, é conversa fiada. Vai haver uma explosão no universo e os poderes do céu serão abalados. O que a gente conhece hoje como céu e terra não vai existir mais. Porque chegou o grande dia da ira de Deus. Então não caia nos erros. Errado é errado. Certo é certo. Não tenha comunhão com o erro. Porque Deus não tem comunhão com as trevas. Certo é certo. Errado é errado. Homossexualismo foi, é e será sempre abominação aos olhos de Deus. E se você é de Deus, você pensa igualzinho Deus pensa. Ama o ser humano como Deus ama e é longânimo. Deus ama o mundo com toda a sujeira dele, Deus ama o mundo e deu Jesus para salvar o mundo. Olha como Deus é bom. Porque Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos... Nós também odiamos o mundo pela sujeira dele. Mas queremos que o mundo seja salvo também, por isso trabalhamos em prol dele. Por isso procuramos amar as pessoas independente das burradas que elas cometam na vida. Porque assim como fomos salvos pela graça, o mundo também pode ser salvo pela graça. Eles só precisam se arrepender e reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Vai com Deus, gente. Deus abençoe em nome de Jesus.